Boa noite. Nossa devocional de hoje, nós estamos aqui na presença de Deus mais uma vez para colocar as nossas vidas diante dele, pedir que ele esteja então conosco, esteja nos abençoando. E eu quero convidar os irmãos para meditar comigo nessa noite no Salmo de número 36. Salmo 36. Eu vou ler todos os versículos, é um salmo de 12 versículos. Quero que os irmãos prestem atenção. Diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são maldade e engano, deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Amém? Irmãos, nós sabemos que todos nós temos diferenças, né? As pessoas são diferentes, existem muitos contrastes entre um e entre outro. Mas por mais diferente que nós sejamos, existe um contraste que é muito maior do que qualquer um que possa existir entre os seres humanos. É o contraste entre as características de um homem, de um ser humano e as características de Deus, do Deus que é santo, do Deus que é perfeito. Nesse salmo, o salmista faz essa comparação. Como são os homens ímpios e como é o nosso Deus? Enquanto no homem ímpio existe uma ausência de bem, né? Deus tem é a própria fonte de tudo aquilo que é bom. Existe em Deus uma fartura de qualidades divinas e de bênçãos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero falar com os irmãos, porque a Bíblia nos diz que nós não devemos colocar a nossa confiança nos homens. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que faz o braço humano a sua força. E repetidamente, a palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor, a colocar a nossa esperança em Deus, a nos achegar a Deus, para que Ele então nos ajude. E a Bíblia fala que nós devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Então a Bíblia está sempre nos ensinando a confiar em Deus, dizendo que tudo aquilo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, em que não há variação nem sombra de mudança. E nós mesmo assim insistimos às vezes em confiar naquilo que os homens dizem, naquilo que os homens fazem. Às vezes nós estamos lutando para conquistar a confiança dos homens, porque acreditamos nas promessas que os homens nos fazem. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos confiar no nosso Deus, única e exclusivamente no nosso Deus. Então o salmista começa a falar de várias diferenças que existem entre o homem, entre o ímpio e Deus. E é interessante a gente pensar que o ímpio é toda aquela pessoa que não busca a Deus, mas que todos nós, antes de sermos resgatados pelo Senhor, éramos ímpios também. O que modificou a nossa situação não foi algo que nós fizemos. Nós não nos tornamos pessoas melhores e por isso fomos salvos. Deus nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Então, por mais que hoje nós sejamos às vezes transformados pelo poder de Deus e tenhamos mudado o rumo de alguma das nossas atitudes, mudado a maneira como nós nos comportamos, nós somos ímpios na nossa essência, porque a Bíblia diz que nós fomos concebidos e gerados
gerados em pecado e que todos nós nascemos maus. Então, há mais um motivo pelo qual nós não devemos confiar nas promessas e na falibilidade, né? na possibilidade de falência da humanidade. Nós temos que nos apegar ao Senhor. Então, a primeira característica que o salmista coloca aqui, em que há uma grande diferença entre o homem e Deus, está no campo da confiabilidade. O homem que não segue a Deus, ele não é alguém em quem se possa confiar, porque seus padrões morais e éticos não são guiados pela verdade e nem pela retidão. A Bíblia fala que o homem não tem o caráter justo. O caráter justo, a equidade de comportamento, ela vem de Deus. Se você não busca a Deus, aquele homem que não busca a Deus, ele não tem um caráter justo. A Bíblia fala no versículo 1 desse salmo que o homem ímpio, ele é a voz da transgressão, né? O coração dele está cheio de transgressão e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, não há limites para aquelas pessoas que não buscam a Deus. Elas se sentem capazes de fazer qualquer coisa para chegar aonde elas querem, para conseguir aquilo que elas buscam. Agora, enquanto o homem ímpio, o homem de uma maneira geral, ele tem um caráter injusto, ele não é digno de confiança, a Bíblia fala que Deus superabunda em termos de confiança para aqueles que o seguem. Lá no versículo 6 desse salmo diz assim: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo, tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Então, o salmista está comparando a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, com coisas grandes, com o céu, com as estrelas, com coisa que nós não podemos medir. É para que nós tenhamos a exata noção de que não existe uma maneira de medir o quanto Deus é confiável, o quanto Ele é fiel. Então, enquanto o homem não é digno de confiança, porque não tem um caráter justo, o caráter de Deus é perfeito. E isso faz dele digno de toda a nossa confiança. O segundo contraste que o salmista aponta aqui está na área da justiça. O salmista fala no versículo 2 que o ímpio se sente bem com as coisas injustas, com os procedimentos injustos. As pessoas, elas, via de regra, não se importam com o sofrimento da outra, desde que elas estejam sendo beneficiadas de alguma forma. E cada um tem o seu conceito de justiça, de forma que o conceito de justiça de um geralmente não é o conceito de justiça que o outro espera. Mas a Bíblia fala ainda nesse salmo que o ímpio, ele lisonjeia a si mesmo com seus olhos, ou seja, ele olha para ele mesmo e ele acha bom ele ser pecador, ele acha que isso não tem problema, ele não vê culpa, ou não se sente culpado pela sua ausência de justiça, né? Aqui no versículo 2, a Bíblia fala disso, fala, olha, ele acha que a iniquidade dele não vai ser descoberta e nem detestada pelos outros. Então, as pessoas vivem de uma maneira que elas fazem aquilo que elas querem e isso geralmente não fere sua consciência, o pecado não fere a sua consciência. E tem gente que até se vangloria do pecado. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou dono da minha vida, porque as pessoas não podem dar palpite, né? A gente vive na era do politicamente correto e tudo é preconceito, tudo é você que vê as coisas de uma maneira errada e as pessoas então seguem fazendo aquilo que elas querem do modo como elas querem. Isso não traz nelas nenhum sentimento de culpa. Mas enquanto os ímpios se comportam assim, a Bíblia fala que a justiça de Deus é como as montanhas e o juízo como um oceano, ou seja, mais uma vez a gente não pode medir e nem quantificar a justiça de Deus, porque não há ninguém mais justo do que Ele. Então, enquanto nós não podemos confiar na justiça dos homens, a justiça de Deus não pode nem ser medida. E muitas vezes nós nem entendemos porque não existe ninguém mais justo do que o nosso Deus. A terceira característica se dá no campo do relacionamento. Relacionar-se com os homens injustos, é difícil e é perigoso, porque eles não são benignos, eles não são bons, né? A Bíblia fala que não existe nenhum bom a não ser Deus. Então, eles não têm a disposição de promover o bem alheio. E Davi fala aqui nesse salmo que as palavras da sua boca são falsidade e traição. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca foi injustiçado, caluniado,
por outra pessoa. Então a Bíblia fala que isso é uma característica dos homens, porque eles não são confiáveis, eles tramam contra o próximo para obter então um benefício pessoal. Mas ao contrário dos homens, o salmista diz no versículo 7 que nós podemos nos proteger na sombra das asas do Senhor, que os filhos do homem se protegem à sombra das suas asas, porque o Senhor é benigno. A Bíblia fala que o Senhor é benigno para conosco, o Senhor é longânimo, ele é bom em todo o tempo. E nós podemos então buscar ao Senhor, porque Ele jamais vai buscar o rosto, vai virar o rosto para nós. Nós podemos nos relacionar com Ele com a certeza da sua bondade. E Ele se relaciona conosco como um pai se relaciona com seus filhos. E isso é maravilhoso. Então nós podemos confiar. O nosso relacionamento com o Senhor é de bondade, é de benignidade, é de confiança. O quarto contraste surge na área do auxílio. Lá no versículo 3, o salmista fala que o homem é injusto e que ele renunciou ao entendimento e à prática do bem. Ou seja, voluntariamente nós não fazemos o bem, nós não queremos entender nem praticar o bem. Paulo falou disso, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu quero fazer, esse eu estou pronto. O que eu não quero fazer, esse eu estou pronto a fazer. Então, o homem, ele... por si só, sem a ação de Deus, ele renunciou então ao entendimento e à prática do bem. Mas é como se ele ignorasse, né, esses conceitos. E a gente então não pode esperar das pessoas um auxílio verdadeiro e desinteressado. Mas, por outro lado, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que necessitam do auxílio do Senhor, se saciam de gordura da tua casa, ou seja, eles têm um alimento pronto e um alimento que satisfaz a alma, que sacia o faminto. Deus age conosco como um benfeitor que supre as necessidades dos aflitos de modo generoso e abundante. E aí no Salmo ele diz, tu lhes dás de beber da torrente das tuas delícias. Isso quer dizer que o auxílio divino é farto e é fruto da bondade de Deus nas nossas vidas. E por último, o contraste entre Deus e os homens está no caráter. O versículo 4 diz que o perverso trama o mal. Entretanto, essa não é a causa do seu caráter perverso, mas o efeito dele. Né? O motivo do homem agir assim não é que ele não se recusa à maldade. O problema é que a perversidade faz parte do homem, faz parte da corrupção da raça humana. O caráter do homem é assim. Então a gente, mesmo que tente, não consegue refrear a nossa carne, os nossos maus pensamentos e as nossas más ações. O homem ímpio, ele vive escravizado pelo pecado. Agora, Deus não, Deus é o oposto disso, porque o salmista diz que em Deus habita a fonte da vida e Ele é a luz, né? Nós vemos a luz de Deus, a luz que Ele é. O caráter de Deus é santo, é justo, é amoroso e a ideia que o salmista dá de luz. Pela observação da natureza divina que foi revelada nas Escrituras, nós podemos saber que o nosso caminho vai ser iluminado e nós vamos andar com segurança quando o Senhor anda conosco. Então, irmãos, nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus e não nas pessoas que estão ao nosso redor, não nas promessas que nos são feitas ou nas coisas que nós ouvimos falar de outras pessoas. E isso é um ensinamento muito bom para os nossos tempos, para os nossos dias, porque nós estamos observando o quanto as pessoas estão perdidas no meio de toda essa situação e muitas vezes as pessoas, outras pessoas estão brigando por opiniões alheias. Não, porque um pensa que tem vacina, o outro pensa que trata assim, o outro pensa que é esse remédio e as pessoas começam a brigar. Mas, na verdade, as pessoas não sabem nada e nas ações das pessoas estão interesses que nós desconhecemos, é o que a Bíblia diz, um caráter injusto, a tendência a ser mal e a praticar a injustiça. Mas nós devemos confiar no nosso Deus, porque Ele sim é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele não muda e não há nada nele que vá então nos decepcionar. Então nós devemos aprender a confiar no nosso Deus, porque se o homem não é confiável, o Senhor é a fonte de toda a confiança. Se o homem trama armadilhas, Deus protege os seus filhos delas. Se os pecadores são maus, Deus é o exemplo máximo da bondade. A pergunta que fica é: o que você quer?
seguir os caminhos secos e tortos dos homens, dos incrédulos, ou saborear a vida e a santidade que vem de Deus e da sua palavra. É uma escolha que nós precisamos fazer, né? Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos colocar diante do Senhor todos os nossos pedidos. Nós temos orado pelas pessoas que estão enfermas com Covid, o Renê, né? Vamos nos lembrar dele. O Baiano, graças a Deus, saiu do hospital. Vamos continuar orando pela sua recuperação. A Sheila, a doutora Emar, o Ercimar também, um médico. E hoje nós temos também muitas famílias enlutadas pelas quais orar, infelizmente. A Adriane, uma colega de trabalho, faleceu ontem. Também nós tivemos um familiar do meu pai que faleceu ontem. E também vamos orar pela irmã Elcia, pela sua família, pela família da Adriana, amiga da irmã Kellen, pela família da irmã Kellen, porque a prima dela, Selma, faleceu ontem. Então nós temos famílias enlutadas, pessoas doentes, famílias com dificuldades financeiras e um tempo de muita angústia. Vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor, vamos orar pelos nossos outros enfermos, irmãos idosos, o irmão Feliciano, tem pedido oração pela sua saúde, pelo seu filho, vamos lembrar dele. Vamos lembrar de orar por todas essas pessoas, colocar na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é Deus de graça e de misericórdia, o Senhor que tem um caráter santo, o Senhor que é totalmente confiável, que é bom, que é justo. Senhor, nos ensina a não depositar as nossas esperanças no homem, ó Deus, naquelas coisas que as pessoas dizem ou fazem, mas nos ensina a depositar a nossa esperança no Senhor. Senhor, que nós possamos entender que tudo que é bom vem do Senhor e não existe nada nesse mundo que o Senhor não possa fazer por nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a entregar as nossas vidas nas Tuas mãos de uma maneira totalmente, ó Deus, dependente. Que assim como a criança de colo busca, ó Deus, refúgio, proteção e conforto nos braços da sua mãe, do seu pai, que nós possamos nos achegar assim até o Senhor. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor é perfeito. Muito obrigada porque ao contrário de nós que somos cheios de falhas e de problemas e corrompidos pelo pecado, o Senhor é santo, é justo e é bom. Senhor, nós te louvamos porque a tua natureza é perfeita, ela é intocável e irreparável. Ó Deus, e nós te louvamos porque no Senhor habita toda a justiça, habita a graça, o perdão e a salvação. Senhor, nesse instante queremos colocar diante do Senhor as famílias que estão, ó Deus, enlutadas. Ó Deus, nós temos visto muitas pessoas partirem com essa enfermidade, muitas famílias desamparadas. Ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor está pronto a amparar cada um, a trazer consolo, a trazer, ó Deus, a solução dos problemas e a ajudar na resolução das dificuldades. Abençoa, ó Deus, a família da irmã Elcia, os seus filhos, o Daniel, o Rodrigo. Ó Deus, que momento difícil e complicado que a irmã Elcia tem passado, mas nós sabemos que acima de todas essas dificuldades está o Senhor, que com a tua mão de poder, ó Deus, pode direcionar, pode consolar, pode confortar. E é por isso que nós te clamamos. Te clamamos também pela família da irmã Kellen, pela família da Adriana, pela família da Adriane. Ó Deus, te clamamos, ó Deus, por cada família enlutada nesse dia. Senhor, o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que estão com seus corações dilacerados pela perda dos seus entes queridos. Senhor, nós te pedimos por aqueles enfermos, aqueles que estão graves, ó Deus, no hospital, como o doutor Ercimar, como o Renê, ó Deus, como a doutora Sheila, o doutor Eimar, ó Deus, dessa forma, abençoe também todos os profissionais de saúde que têm trabalhado, ó Deus, no desenvolver dessa doença e que têm se empenhado para ajudar as outras pessoas. Ó Deus, te pedimos também pelo Renê, ser com ele lá naquele leito de enfermidade, com a irmã Rose também, dando, ó Deus, sustentação para a tua serva nesse momento tão difícil. Ó Deus, tem misericórdia também. E muito obrigada por aqueles que o Senhor já tem recuperado, como o Baiano.
Ó Deus, nós te louvamos porque nós temos visto a tua mão, o teu poder trabalhando na vida de muitas pessoas. Senhor, nesse instante queremos colocar diante do Senhor a nossa igreja. Ó Deus, abençoa cada família, abençoa cada irmão, abre as portas de trabalho, de dinheiro para aqueles que estão precisando pagar as suas contas, estão precisando, ó Deus, seguir com a sua vida, sustentar a sua família. Então esteja ajudando a cada um, ó Deus. Abençoa também, ó Deus, a nossa igreja. Sei com cada um. Ó Deus, dá fortalecimento espiritual para a igreja. Abençoa os nossos amigos, familiares que ainda não são crentes, como a família da irmã Maria de Fátima, por quem ela tem continuamente pedido, a família do irmão Tinha, a família da irmã Helenita. Ó Deus, nós sabemos que cada dia o Senhor está mais próximo e nós precisamos da tua salvação para aquelas pessoas que estão perto de nós e que ainda não aceitaram o Senhor como Salvador. Abençoa os nossos irmãos idosos, aqueles que estão passando por algum outro tipo de enfermidade. Abençoa o pastor, a irmã Lucineide, a irmã Helenita, a irmã Silvia, a irmã Maria José, a irmã Conceição, a irmã Nilza. Ó Deus, nós colocamos todos os nossos irmãos na tua presença nessa noite. Senhor, também queremos nesse instante, ó Deus, colocar diante do Senhor aos adolescentes, às crianças, que o Senhor esteja, ó Deus, com eles também nesses dias e que o Senhor esteja ajudando eles a se fortalecerem espiritualmente, livrando e protegendo de todo o mal. Senhor, nós te pedimos por isso, te pedimos pelo trabalho de missões, te pedimos pelas nossas vidas, pedimos que o Senhor esteja nos amparando e que nós possamos cada dia mais aprender a nos achegar confiadamente diante do teu trono da graça, para receber, ó Deus, a salvação, o socorro em tempo oportuno. Nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu dia, sua semana. Amanhã nós estaremos aqui novamente nesse momento de devocional para juntos orarmos e colocarmos as nossas vidas diante da presença do Senhor. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar